O último logo que a gente vai vetorizar é o do Napead e ele é bem repetitivo, né? Então eu vou fazer uma dessas telas aqui. Então vou com a ferramenta Pen de novo e esse logo é baseado num retângulo com cantos arredondados, tá? Vamos tentar ver como fica se a gente usar esse retângulo ao invés de começar direto com a pen, porque aí a gente pode tentar usar esse recurso dos cantos, né? Se bem que aí a gente vai ter um problema que é o seguinte, deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Por exemplo, isso aqui, tá? No Illustrator CC, desculpa, eu bati no microfone. No Illustrator CC a gente tem esse recurso, olha só. Bah, isso é bem legal, sabe, gente? No Illustrator CS6 não tem. Para fazer esse logo do. Vocês viram que eu tô com uma voz assim de isolada e tal. Mas usando esse recurso no Illustrator CC, esse logo aqui fica, nossa, muito fácil de vetorizar. E o designer que fez esse logo provavelmente usou essa ferramenta, porque olha só, aqui tu pode só. Se bem que aqui desse lado nem precisava, né? Mas ó, tu pode só fazer isso aqui e nossa, fica muito fácil. E depois mais pra gente colocar uns pontos aqui, né? Vamos ver. Dá pra fazer de dois jeitos, na verdade. Vamos colocar mais aqui, colocar. Tu vê que eu só coloquei o ponto e já nem mexi na alça, né? Ele já ficou um pouco curvo. Só que como essa alça aqui, ela tem só um lado que essa alça aqui, né? Ela tinha só um lado que era suave, ficou meio ruim. Então eu vou com S ver se eu consigo mexer os dois lados da alça ao mesmo tempo, para que ela não fique sem balanço, né? E vou tentar fazer o mesmo desse lado. Converte aqui, né? S e tá? E aí é uma forma da gente deixar essa curva aqui. A outra forma, A para a ferramenta de seleção direta, né? É a gente colocar essas duas alças aqui como suaves. Ah, não dá para fazer ao mesmo tempo, então tem que fazer com uma. Ó. Ah, aqui eu já tinha colocado um nó, então deixa eu tirar. Isso aqui o Illustrator está me dizendo que eu não acertei bem direitinho no caminho. Lembra que é importante ler as mensagens de texto, né? É bem difícil às vezes. Nossa, é muito difícil às vezes acertar essas alças. Benza Deus. Aqui. Tá, então também dá para fazer assim, ao invés de inserir um nó, dá pra gente só converter as alças para curva, tá? Também é uma outra solução. Quem não tem o Illustrator CC, vê que aqui já ficou feio, né? Aqui está muito melhor e aqui em cima também, porque a gente converteu essa aresta aqui para uma curva. Para quem não tem o Illustrator CC, vai ter que fazer com vai ter que desenhar a cada uma dos cantos arredondados. E aí vocês podem fazer o seguinte, eu fiz aqui os nós curvos, né? Quer dizer, desculpa, os nós retos, vou acrescentar mais dois nós aqui, mais ou menos equidistantes, não tem muito como saber exatamente qual é a distância. Só fazer um parêntese, isso aqui, esse aviso é porque eu cliquei com a pen fora do caminho. Na casa de vocês, no trabalho de vocês, não tem problema vocês clicarem aqui e não mostrar novamente, tá? Eu só não faço isso porque, enfim, para gravar as aulas. Bem que eu tô em casa, né? Não tem problema, tá? Não vai aparecer mais esse aviso. Mas em sala de aula eu nunca clico porque aí eu mostro nas outras turmas. Tá, então daria para fazer o seguinte, né? Vamos ver se eu converto isso aqui em curva. Não é o mesmo tipo não é a solução que tem lá no CC, né? O CC não tinha esse nó no meio.
Então vamos ver se agora se eu deletar isso aqui. Se eu deletar não adianta. Eu achei que eu ia ficar com os nós em curva, mas não. Então vai ter que fazer isso aqui mesmo, tá? E aí precisa, para que a gente consiga separar os dois lados das alças, ver que eles estão juntos, né? Tu mexe uma e move a outra. Precisa manter o Alt pressionado. Tá realmente difícil clicar. E aí, pronto, consegui separar e movimentar as duas de forma isolada. Tá, então esse logo aqui dá para construir, vocês vão ter que construir desse jeito, né? Construindo os cantos assim. E para fazer essas entrelaçamentos, pode fazer do mesmo jeito aqui que eu fiz o da SEAD, né? Esse primeiro logo aqui dos livros. E aí vocês conseguem fazer equidistante, pode fazer com o Pathfinder, por exemplo, tá? Só tem que lembrar que aqui nessa separação, ó, também tem os cantos. Então esse é um logo que vai ser bem interessante assim para vocês aprenderem a fazer. Uma coisa que dá para fazer também, olha só, se vocês tiverem, se vocês tentarem fazer, é fazer uma vez só. Vamos tentar aqui. Ó, eu vou fazer esse canto uma vez, só o canto, e vou só duplicar. Então eu posso usar aqui o Alt. Aqui também estou com o Alt pressionado e estou tendo muita dificuldade para selecionar as alças. Depois eu vou ver se eu consigo aumentar a área de contato delas. Tá, acertei aqui. Eu posso, com Alt, né, ir duplicando e só ajustar as partes que são necessárias, né? E aí eu consigo, de repente, ter um pouco mais de eficiência no desenho. Para continuar, se vocês forem usar essa estratégia, assim, vocês podem fazer o seguinte, ó, se vocês mantêm, aqui está selecionado o desenho, tá? Não vou ficar melhorando a curva, que senão eu vou passar ali, tá com quase 8 minutos já de vídeo. Mas digamos que eu queira continuar esse desenho, tá? Digamos que eu tenha feito aqui as cópias dos outros cantos. Então eu posso selecionar um dos nós extremos, manter a P de pen pressionada, e aí eu clico e ele fica com um circunflexo, e aí vocês conseguem juntar. Ou, se vocês quiserem também, vocês podem selecionar dois nós e Ctrl J, a gente usou isso em algum outro exercício. Ctrl J é caminho, junção. Dá para fazer desses dois jeitos, tá? O Ctrl J vai unir com uma linha reta. Então tá, gente, acho que a gente pode considerar esse assim um bom exercício para os logos. Acho que tem um nível de dificuldade moderado. E para pintar, vocês fazem o seguinte, ó, vocês selecionam a forma e tem o conta-gotas aqui, tá? Só que eu realmente não uso pelo menu, eu uso pelo atalho, porque conta-gotas é uma coisa que eu estou usando toda hora. Então, ir pro conta-gotas e aí vocês vão pintando, certo? Então, acho que a gente pode deixar esse vídeo por aí. Tá, se vocês, por exemplo, aqui eu coloquei o contorno preenchimento. Se vocês usam a tecla Shift, ele consegue separar o preenchimento do traçado. Tá, então acho que a gente deixa por aqui e aí a gente segue com um exercício um pouquinho mais complicado em relação à caneta, tá bom?